Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque pela tua bondade podemos de novo, ó Deus, nos reunir como tua igreja, para que em culto público, ó Deus, possamos te adorar. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede esse privilégio, mas ao mesmo tempo, ó Deus, te pedimos que abrevie, ó Deus, os dias, e para que em breve, Senhor Deus, toda a tua igreja, ó Deus, todo o teu povo possa se reunir novamente. Mas nós te adoramos também, ó Deus, pela alegria de rever os irmãos, pela alegria, ó Deus, de juntos podemos cultuar e bendizer ao teu santo nome. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa exaltação. Continua, ó Deus, a cuidar, ó Deus, da tua igreja, e que o Senhor mesmo, ó Deus, coloque no nosso coração cada dia mais, ó Deus, o desejo de adorar ao Senhor, de bendizer, pois em bondade e graça, Senhor Deus, o Senhor nos tem conduzido. Nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos por este privilégio, no nome santo de Jesus. Amém. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Curve a sua fronte, mesmo assentado. Vamos ter um momento de oração silenciosa. E em instantes, após alguns poucos minutos ou segundos, nosso irmão Davi estará quebrando o silêncio e rogando Davi pelas misericórdias de Deus sobre o seu povo na noite deste dia do Senhor. Vamos orar pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Santo e eterno Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque depois de muito tempo, ó Pai, nós podemos estar aqui na Tua casa, para junto com os nossos irmãos, ó Deus, glorificarmos e adorarmos ao Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, nesse momento difícil. O Senhor tem estendido, ó Deus, a Tua mão sobre nós, ó Pai, e tem amparado os Teus filhos, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, eu quero clamar a Ti, que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa olhar para nós, ó Deus, e perdoar, ó Pai, saber que nós somos pecadores, ó Deus, e dependemos de Ti, ó Pai. Então eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa aqui, ó Pai, sobre a família, ó Deus, de cada pessoa aqui, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, que sem Ti nada somos, que sem Ti, ó Deus, a nossa vida não tem valor, ó Pai. Que nós possamos todos os dias, ó Deus, buscar mais e mais do Senhor, ó Deus, na nossa vida, Pai. Mais uma vez, ó Deus, nos perdoa se em algum momento, ó Deus, vacilamos na nossa fé, ó Pai. Se esse período que estamos vivendo, ó Deus,
nós, às vezes, ó Pai, deixamos de olhar para Ti, ó Deus. Perdão, porque sem Ti nada somos, ó Deus, e sem Ti a nossa vida não tem valor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti nessa noite, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus é que eu clamo. Amém. Em pé, irmãos queridos, quarta estrofe do hino 71. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Pai bendito, nós te somos profundamente gratos, como ovelhas do teu pasto, na noite preciosa deste dia do Senhor, em sermos impelidos, conduzidos pela ação poderosa, imperceptível aos olhos dos homens, mas sentida por nós, amados de Deus, poder do teu Espírito, que nos faz congregar na noite deste dia do Senhor. Escuta, ó Deus, nós te imploramos, a oração que fazemos neste lugar. Escuta, ó Deus, a oração do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha, da igreja, ó Deus bendito, que está presente aqui neste momento. Tenha compaixão de nós. E venha nos livrar, ó Deus bendito, dos pecados vis, daqueles que conhecemos e daqueles que nós também desconhecemos e que praticamos na nossa ignorância. Renova, ó Deus, te imploramos, este pobre coração que clama ao Senhor. No nome precioso de Jesus, assista-nos nesta noite, para que a nossa adoração suba às narinas do Senhor como uma alma suave. Que o Senhor venha aspirar na noite deste dia um cheiro agradável aqui de nós para o Senhor, pois tudo que temos, tudo que somos, descende dos altos céus. Recebemos das tuas mãos dadivosas e paternais. Seja propício a nós, ó Deus, pecadores. E graças, mil graças te damos pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. E por sermos habilitados na noite deste dia em chamá-lo de Pai. E de sermos, ó Deus, afirmados pelo teu Espírito, que não somos mais bastardos, e sim filhos de Deus, em Cristo Jesus e pelos méritos de Jesus, amados do Pai, cuidados pelo Pai, conduzidos pelo Pai. Glórias te damos, ó Deus, perdoador, no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós ainda continuaremos adorando com dois cânticos. A Ele a glória e vem de ti, Senhor. Que dele, por ele, para ele são todas as coisas.
A Ele a glória.
Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Irmãos queridos, nós estamos online e você que está em casa, nosso irmão, nossa irmã, nós temos com muita saudade. Gostaria de estar saindo aqui e agarrando cada um de vocês, mas eu não posso. E não me é permitido. Deus sabe das emoções do meu coração. Não sei se vai ser fácil pregar na noite desse dia, não. Mas é melhor do que no meu escritório. Na verdade, é mais do que melhor. É excelente poder estar entre as ovelhas do Senhor, como uma ovelha. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E sem delongas, nós iremos contemplar o verso de número 6 apenas. Mateus Galvão, eu não consigo, meu irmão querido, viu? Eu não consigo, Sara, meu amor, mas Deus haverá de nos dar graça. Ai, Jesus Cristo. É um privilégio, Carlos, assim, é um sentimento, parece que eu estou saindo do seminário hoje. Parece, Laís, que eu estou fazendo o meu sermão de prova agora. Parece, e Lucas, que eu comi um saco de 5 quilos de açúcar hoje. Eu estou que nem o esquilo Alvin. Que Deus tenha misericórdia de mim. Confesso aos irmãos que vê-los, meu Deus do céu. Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 1, verso de número 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus utilize deste instrumento poderoso para nos edificar na noite deste dia. Os irmãos conhecem muito bem as cartas pastorais e também as epístolas da prisão. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma carta que, como cidadãos, como homens e mulheres de bem, nós poderíamos dizer de imediato, prepare, porque nós ouviremos apenas resmungo, dor, angústia ou tristeza às avessas. Os irmãos lembram muito bem que Paulo, o apóstolo, era perseguidor da igreja. E ele agora, meus irmãos queridos, se encontra como um perseguido por causa da igreja, por causa do amor que ele tem demonstrado em resposta ao amor de Deus que o atingiu de tal maneira quando ele estava para acabar com a identidade de Deus na terra, a sua igreja. Os irmãos bem que em Atos capítulo de número 9, a caminho de Damasco, Paulo é sovado pelo Senhor. Visto, meus irmãos, meninas dos olhos de Deus, ovelhas do seu povo, a igreja, a despeito do que ela é, por si, ela é amada de Deus, objeto do amor de Deus. E Paulo agora faz parte deste projeto. E é impressionante, meus irmãos, que ele se encontra nesta altura do campeonato, preso em Roma. Impressionante observarmos que a escrita do apóstolo Paulo, ela ocorre de dentro de uma prisão. Ele é um prisioneiro particular do governador de Roma, do imperador Nero. Por isso, meus irmãos queridos, o que nós poderíamos esperar desta carta é um tom de tristeza, de abatimento, ou de alguém resmungando. Mas pasmem na noite deste dia, Filipenses, diz Dr. Valdir Carvalho Luz, começa com a letra F de felicidade. E o que nós encontramos
nos 4 breves capítulos desta carta, uma carta ligeira, uma carta pequena, é alegria, é contentamento, grande felicidade, Ana Lúcia. Tem o apóstolo Paulo, Natan, ainda como um prisioneiro de Nero, ele demonstra para nós que ele é um prisioneiro do Evangelho, ele é um vassalo, um prisioneiro da graça de Cristo que o alcançou. O que vemos, irmãos, nesta carta não é tristeza, abatimento, testa franzida, um homem roendo suas unhas. O que observamos aqui é alegria e contentamento e grande quando Paulo abre o seu coração e testemunha, dizendo: estou plenamente certo, não de que sairei da prisão, não de que viverei eternamente entre os mortais, mas que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Impressionante, meus irmãos, que o coração deste encarcerado, o coração amealhado do apóstolo Paulo, porque lembrem-se, ele não é barata. Paulo não é uma imagem de gesso ou talhada da madeira, ele é um homem de carne e sangue. O coração do apóstolo Paulo diante de nós destila gratidão. Na verdade, meus irmãos, Paulo está transpirando júbilo, ele está, na verdade, muito feliz na presença de Deus, ainda que prisioneiro. E nós precisamos atentar, meus irmãos, para os meandros deste momento do apóstolo Paulo, porque ele conheceu, Márcia, nos recessos mais profundos de sua alma, o segredo, Jaime, da verdadeira felicidade. Paulo experimentou, Marleninha, nos recessos mais profundos da sua alma, o segredo da verdadeira felicidade. E nós precisaríamos de tempo, meus irmãos, para palmilharmos esta carta, porque o segredo de Paulo, Wanda, deixa de ser segredo, porque ele é agora revelado a nós através desta carta. Este segredo, meus irmãos queridos, não foi revelado e nem experimentado pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava cercado de admiradores. Este segredo e este contentamento não foi revelado e dado a Paulo no auge da sua fama. Enquanto Paulo vivia ausente de problemas e de lutas, não, Helena. Na verdade, meus irmãos queridos, Paulo não descobriu a fonte da alegria, como se diz por aí, em brancas nuvens, jamais. Paulo experimentou, Paulo conheceu a alegria, não num divã, não passeando num shopping center, não recebendo um auxílio emergencial. Paulo descobriu o segredo da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, do contentamento em Cristo Jesus, na graça de Deus. Por isso ele testemunha, Thalia, dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, Lidiane, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aprendeu a ser feliz, igreja, de verdade, mas não contando carneirinhos, não escrevendo na
parede da sua prisão, quantos dias, ou riscando para ver quantos dias lhe restava para sair da prisão. Paulo descobriu o segredo e aprendeu a ser feliz de verdade em Jesus. Filipenses capítulo 1, verso de número 29, ele diz: porque vos foi concedida a graça. Graça não é isenção de problemas. Diz o apóstolo alegre: nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo aprendeu a Jesus, e ele ouviu, irmãos e irmãs, da boca de Jesus isto. Lembra em Atos capítulo 9, Kézia, o verso de número 16? O próprio Jesus afirmou: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo, meus irmãos queridos, não está preso por causa de Paulo. Eu e você não estamos agora vivenciando o que estamos vivenciando apenas por causa de um coronavírus. Tudo que temos enfrentado, irmãos, é por Cristo, é pelo amor de Cristo. E aqui, meus irmãos, vemos que Paulo não é um masoquista. Ele, na verdade, aprendeu o caminho da cruz, o caminho que todos nós deveríamos seguir e palmilhar. Este caminho precede qualquer glória. É o aprendizado que ele mesmo afirmou no capítulo 4 desta epístola, versículo de número 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Este Paulo nos entusiasma, mas na verdade Paulo não é Deus, ele é servo de Deus. Meus irmãos, o que nos entusiasma, o que nos alegra é Cristo, é o Evangelho, poder de Deus, que atinge Paulos, que atinge Marias, que atinge homens e mulheres das mais diferentes estirpes. A carta, meus irmãos, é uma explosão desta alegria e deste contentamento. Filipenses é um jorrar de felicidade em Jesus. Na verdade, irmão Inácio, a bem da verdade, a carta é um testemunho eloquente, é um testemunho solene desta descoberta. Aprendi a estar feliz, a ser feliz em Jesus. A alegria sai do tinteiro deste apóstolo nada mais do que 17 vezes. Exala da vida de Paulo a verdadeira alegria, e ele não é um poeta, ele é um servo de Deus, inspirado por Deus. E no capítulo 1 de Filipenses, nós já encontramos no verso 4, 18 e 25, a expressão alegria, contentamento, júbilo, irmã Neuza, gozo. Capítulo 2, versículos 2, 17, 18, 28 e 29, mais uma enxurrada de alegria em Deus. Capítulo 3, verso 1, capítulo 4, versículos 1, 4, 10 e 11, poderíamos dizer de boas palavras, transbordam o seu coração. E Paulo agora chega neste tempo e diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aqui está, presbítero James, um pronunciamento, mas não é de Trump. Aqui está, meus irmãos, um pronunciamento grandioso, não de um chefe de Estado, não de um astro do cinema ou da Hollywood moderna.
Aqui está um grande pronunciamento, mas de um preso por amor a Cristo, Darwin. Aqui está, na verdade, um testemunho solene, um grande testemunho de alguém que está preso por amor ao Evangelho, de um adorador, de um cristão, Lourdinha, de um crente em Jesus Cristo, genuíno, de um prisioneiro, não de Nero, mas de Cristo. E nós poderíamos, meus irmãos, passar horas e horas escavando esta declaração estupenda do apóstolo Paulo, porque o sândalo exala o bom perfume quando é golpeado pelo machado. Paulo está aqui, na verdade, extravasando aquela verdade que ele mesmo compôs, inspirado pelo Espírito, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a minha graça, diz Deus, te basta. Paulo está exalando o bom perfume, ainda que sendo esbofeteado. Há uma única coisa, presbíteros e igreja amada, na verdade, há uma só coisa que motivou Paulo a fazer tal pronunciamento, irmã Cíntia, é Jesus. A única coisa que motiva Paulo a fazer tal pronunciamento é Deus, somente Deus. Olha o capítulo 1, verso de número 3. Ele começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela graça, meus irmãos, e somente pela graça, Paulo sabe que a boa obra de Deus está sendo levada adiante nos eleitos de Deus em Filipos. Pela graça, ele sabe que se trata de uma obra tal que ninguém, irmã Samanta, ninguém pode sustar. Romanos capítulo de número 8, versos de número 37, 38 e 39. Paulo, no final deste capítulo maravilhoso da carta dele aos Romanos, ele diz no versículo de número 37, de que nós somos mais do que vencedores, mas por meio de Cristo. E aí ele continua, versículo 38, eu estou plenamente certo de que nada. E aí ele lista, uma lista, meus irmãos, seleta, de coisas que poderiam nos entristecer, nos abater, mas ele afirma, eu estou plenamente certo, Ruth, de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui ele replica, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Sua confiança está para a compreensão da natureza da igreja. Irmãos queridos, lembrem-se, nós existimos, nós subsistimos, nós nos movemos em Deus, somos o que somos, temos o que temos, por causa de Deus. Não é mérito meu, não é mérito de Paulo, não é mérito de nenhum missionário. A confiança deste prisioneiro está na clara compreensão da natureza da igreja e do seu arquiteto, do seu benfeitor. Ah, meus irmãos queridos, eis o testemunho diante de nós, a mesa do Senhor. Para resgatar-nos, Ele derramou o precioso sangue. O bom pastor, João 10, diz que das mãos dele ninguém haverá de nos arrebatar, Gabriel. Nada. Eu creio, Laís Galvão, eu creio piamente que muita da nossa tristeza, muito do nosso abatimento cristão, nossa infelicidade cristã, é por não
cantarmos, pela deficiência de entendermos esta verdade, aonde estamos apoiados, aonde estamos firmados, de onde procede a igreja. Meus irmãos queridos, eu tenho por certo que muito fã da teologia da prosperidade tem a deficiência de entender esta verdade, compreender a natureza da igreja, de onde surgimos, da pessoa e obra de Cristo. Muitos agora mesmo estão queixando o que será de nós, o que nos reservará o futuro. Para Paulo, a igreja está sendo adornada, edificada, embelezada para o grande dia do Senhor Jesus. Por isso ele diz, veja o verso de número 6 do capítulo 1, eu estou plenamente certo. Meus irmãos, Paulo está demonstrando convicção, estou plenamente certo, não há nenhum desvio de conduta. Paulo segue firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. O próprio Deus o persuadiu a estar convicto desta verdade estupenda. Aquele que começou boa obra, Cristelli, há de completá-la. O próprio Deus o inspira para testemunhar. Observe na sua Bíblia que a expressão estou plenamente certo, não há aí uma nota de rodapé, mas no vernáculo, meus irmãos, em que a Bíblia foi escrita, nós temos aqui esta expressão na voz passiva. Em outras palavras, ou seja, Paulo chegou aonde ele chegou via um processo de persuasão. Ele foi persuadido, ele não se auto-persuadiu. Ele foi convencido, ele não se autoconvenceu. Paulo foi convertido, ele não se autoconverteu. O Espírito Santo de Deus o persuadiu. O Espírito Santo de Deus o venceu. O Espírito Santo de Deus o converteu. Deus é Deus de salvação, Deus é que salva, Deus é que ajunta, Deus é que organiza, Deus é que estabelece a igreja. Não é trabalho de Paulo, é trabalho de Deus. Por isso ele diz, estou plenamente certo de que quem começou a IPT foi Deus e não foi nenhum comedor de feijão e arroz. Louvado seja o Senhor por isso, porque isso, meus irmãos, dá para nós a certeza de que aquele que começou há de completá-la até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor da igreja, do dono desta boiada, do pastor deste rebanho, que é o soberano Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Paulo diz, eu estou certo. Meus irmãos, o Espírito Santo levou, o convenceu, o converteu, para que ele pudesse ver que Deus é Deus de salvação, Deus é Deus de boa obra. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Paulo chegou a esta convicção por Deus, pela boa obra do Evangelho. Os irmãos lembram do testemunho da Bíblia, Renan, meu irmão querido? Jonas, capítulo de número 2, verso de número 9, de dentro do ventre de um grande peixe, aquele homem longe de Paulo, muito distante da teologia paulina, afirmou, nos meandros da terra, a Deus pertence a salvação.
O profeta Ezequiel, no capítulo 36, afirmou no verso de número 26, se cremos é porque fomos transplantados. Deus é quem transplanta coração, Deus é que troca coração de pedra e dá a nós, em Cristo, corações sensíveis, maleáveis, ensináveis, corações que agora podem testemunhar vibrantemente, em alegria e contentamento, de que aquele que começou boa obra há de completá-la até ao dia de Cristo. Em segundo lugar, veja que o convencimento de Paulo leva a dar a Deus glória. Ele diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele, meus irmãos, o sujeito aqui é oculto para muita gente em Taubaté, para muita gente no estado de São Paulo, no Brasil afora e no mundo, mas não pode ser para você. O sujeito aqui é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda graça, e só quem é alvo de misericórdia, fala de misericórdia. Só quem é alvo de amor, fala de amor e não reivindica isto. Estou plenamente certo de que aquele é oculto para muitos, para Nero e companhia limitada, mas não é oculto de Filipos, não é oculto da IPT, não é oculto de você, meu irmão, minha irmã. O sujeito é o Deus Pai Todo-Poderoso, que diz João 3,16, o mundo de tal maneira, objeto máximo do seu amor, que é Jesus, para nos amar, para demonstrar a nós amor. Meus irmãos queridos, então, apresenta para nós aquele. E eu te pergunto na noite desse dia, meu irmão, quem é aquele que começou boa obra em vós? Você poderia me responder? Você poderia dizer aí no seu coração, pastor, é Deus, Ele que começou boa obra em mim, é Ele que começou boa obra lá em casa, é Deus. Por isso eu, como esposa, como esposo, como mãe, pai, filho, filha, eu descanso, porque estou bem certo de que Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembra de João capítulo 1, Lucão? Nós temos ali a história, ou a narrativa, de um homem que ficou boquiaberto diante de Jesus. O nome dele é Filipe. E no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 45, Filipe corre ao encontro de Natanael e diz: ei, Natanael, encontrei, ou melhor, fui encontrado por aquele que a lei testemunha, que os profetas falaram, Jesus, o Nazareno, aquele. Meus irmãos, diz Paulo, eu estou bem certo, eu estou plenamente certo que aquele Deus. Olha a humildade de Paulo, irmãos, isso aqui me constrange, presbítero Alexandre. Eu estou plenamente certo, IPT, de que aquele que começou boa obra em vós, quem começou boa obra em vocês não foi alguém que te entregou um folheto, não foi alguém que orou por você, te evangelizou, não foi alguém que te levou a Cristo. Este alguém é apenas um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. A glória dele, ele não divide ela com ninguém. Paulo está simplesmente mostrando aqui uma humildade que nos falta. Deus é quem começou, Deus é quem está preservando a igreja e salvando a igreja no conjugamento passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos
justificados, santificados e glorificados um dia, Deus abarca todo este processo, porque a salvação procede e ela é mantida por Deus. Não é Paulo que começou a boa obra em Filipos, não é Timóteo. Aqui nós temos o que John MacArthur afirmou, a perseverança do Espírito Santo de Deus em nossa perseverança. Que humildade de Paulo! Lembram de Atos capítulo 16, Elzinha? Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Está lá ele e o seu Timóteo e um companheiro chamado Silas. Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 6, você pode examinar na sua escritura, você vai ver que Paulo tem um desejo de ir, mas Deus impera. Por isso ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Era intento de Paulo ir para outras bandas, mas a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. É desejo nosso de muitas coisas, mas a agenda de Deus prevalece. E aí você lê nos versículos de número 6 a 10, que ele tem um sonho, uma visão de um cidadão que lhe aparece e diz, passa a Macedônia e salva-nos. O que nós podemos tirar disso? Estou plenamente certo de que o sujeito aqui, ainda que oculto, ele é poderoso, há uma mão, mesmo que invisível, orquestrando com uma batuta, um cetro de equidade, movendo céus e terra para o seu bem, igreja. É Deus. E é impressionante, meus irmãos, a visão, tudo ali em Atos 16, versos 6 a 10, procede de Deus. Por isso que Paulo Darwin vai cantar em Romanos 11, 36, aquilo que acabamos de cantar, porque dele e para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele a glória para sempre, amém. Deus é o artífice, Deus é o mestre, Deus é o oleiro. Lídia, você continua lendo Atos 16, versículos 11 em diante. O carcereiro, você, eu, todos fomos alvos daquele que começou boa obra. Esta boa obra, Carlão, não diz respeito a cimento, a paredes, a placas. Esta boa obra não tem CNPJ. Esta boa obra, meus irmãos queridos, não diz respeito a paredes, a prédios, a construções físicas. É uma obra de amor em vós, não homens, não realizada por agências missionárias, não realizada por mim, por ti, mas observem, Paulo diz, em vós, é poder de Deus, é coisa que não tem quatro paredes, é coisa que nós não temos senha, nós não temos o comando, Deus agindo poderosamente, eficazmente, para o louvor da sua glória. Esta obra, meus irmãos queridos, é a obra do Evangelho, o poder do Evangelho, é o novo nascimento e do que se segue a posteriori, é do Evangelho que nos regenerou, é do Evangelho que nos converte dia após dia. Esta boa obra é a obra do Evangelho que nos justificou, que nos santifica, que nos glorificou e que há de nos glorificar, porque o mérito é das pessoas da divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos nesta boa obra. Como os antigos diziam, Zélia querida, a boa obra de Deus contemplada pelo apóstolo Paulo é a verdade, meus irmãos, a vida de Deus implantada na alma do homem
é uma obra objetiva. Você pode descrer, você pode ter momentos de incredulidade, e há momentos que eu e você nos sentimos um 0,0, mas não somos salvos porque cremos, somos salvos porque Deus salva. E Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra da salvação em você, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus é quem desperta a alma profunda, Deus é quem nos vivifica, Deus é quem nos leva ao arrependimento e à fé no seu Filho Jesus Cristo. Deus, igreja, é quem implanta o desejo em nós por Ele mesmo, muda os nossos afetos, inclina o nosso coração. Deus é quem continua esta boa obra no novo homem, através dos meios de graça, palavra, sacramentos, oração e até as lutas são usadas por Deus, na pedagogia de Deus, como boa obra para nos levar, meus irmãos, à presença do noivo. Meus irmãos queridos, o objetivo desta boa obra, diz o apóstolo Paulo, realizada pelo Trino Deus, é o dia de Jesus Cristo. Ponha seus olhos aí neste verso com muita cautela. Paulo está dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Esta obra, meus irmãos queridos, tem como objetivo o dia de Jesus e não o seu sucesso. Esta boa obra tem o objetivo do dia de Cristo e não prosperidade. Esta boa obra tem como objetivo o dia de Jesus Cristo e não dinheiro, saúde para dar e vender. Louvado seja o Senhor! Ainda que pobres, ainda que ricos, ainda que doentes, ainda que saudáveis, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. O objetivo de Deus não é melhorar nossa vida, isso é coisa de funileiro. Deus não veio para nos maquiar, Deus veio para nos transformar à semelhança de Cristo. Ele veio nos salvar de nós mesmos para Ele, e Ele veio também nos salvar dEle para Ele. Eu estou plenamente certo, diz Paulo. Lembram, meus irmãos, Paulo esteve em Filipos, mais ou menos no ano 50 é alguma coisinha. Agora é o ano 62, mais ou menos, do primeiro século da era cristã, 10 anos depois. Paulo recebe notícias de Filipos via Epafrodito, um obreiro, um líder da igreja, e ele quer tratar alguns problemas da igreja, como indisposições, algumas outras cositas, e também agradecer a oferta generosa que aquela igreja estava fazendo a ele, prisioneiro. Mas Paulo aqui está dando graças a Deus e afirmando àquela igreja instituída por Deus, pela instrumentalidade do Espírito através da pessoa de Paulo, que ele está bem certo de que aquele que começou boa obra neles há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, anotem aí na sua agenda, que tudo nesta vida, em termos de sofrimento, de angústia, tem um fim. Paulo está apontando para a consumação final, até o dia de Cristo, porque a terra, irmãos, foi amaldiçoada, lembram? Pelas más obras dos homens. Mas graças a Deus, há uma conjunção adversativa neste planeta,
ela está sendo restaurada à perfeição pela obra daquele que é santo, santo, santo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 13. Paulo então termina. E eu também na noite deste dia estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ah, meus irmãos, aquele que começou vai completar até o dia de Cristo. O mesmo Deus, diácono Diogo, que mantém o universo em ordem, diz Paulo, mantém a sua salvação. O que está envolvido aqui, Dagoberto, é o caráter de Deus. Não é a sua vida. Ela pertence a Deus, você sendo dele ou não. O que está envolvido aqui é o caráter de Deus. Diz Paulo, Deus há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não está te preparando, meu irmão, minha irmã, para o envelhecimento, para a aposentadoria, para morrer. Deus está te preparando para o dia de Cristo. E isto, diz Paulo, Mariane, Nero e companhia limitada não podem nos roubar, porque agindo Deus, irmãos, quem o impedirá? Paulo está simplesmente afirmando que se você é um cristão, se alegre, Deus está te preparando para o dia de Cristo. Deus não está preparando você para a aposentadoria, para ser avô, pai, mãe. Não! Deus está te preparando para o dia de Cristo. Isto envolve glória. E a sua garantia não está nas palavras deste comedor de feijão. A sua garantia está no Evangelho. A sua garantia está no caráter de Deus, na palavra de Deus, do Deus que não muda. Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Daquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para refugar suas palavras. Números capítulo 23, verso de número 19. Eu termino na noite desse dia. Como eu posso saber, como você pode saber que Deus está por realizar uma boa obra em nós? Como você pode ter certeza que Deus está aperfeiçoando esta boa obra em você? Eu listo então 10 testes para você na noite desse dia. Primeiro, você está odiando mais e mais o pecado? Primeiro teste da boa obra de Deus na sua vida agora mesmo. Você tem odiado o pecado mais e mais. Segundo teste, você está amando mais e mais o Senhor Jesus Cristo? Entra ano, sai ano e o seu amor é mediano? Ou você tem fervido por Ele? Ou você tem derramado o seu coração na presença dEle, como Paulo, ainda que velho, ainda que encarcerado, apaixonado por Jesus? Terceiro teste, você está desejando mais e mais a santidade e agradar a Deus do que o sucesso momentâneo e transitório? Quarto teste, você está desejando mais e mais estar em comunhão com os irmãos, isto é, estar envolvido na igreja? Quinto teste, você está desejando mais e mais evangelizar e falar da boa obra em vós e não das suas obras? Sexto teste, você está mantendo comunhão com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você tem lido a Bíblia, você tem ruminado esta palavra, você tem alimentado da Escritura de dia e de noite? Sétimo teste, você tem trabalhado junto com a igreja duro para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo, pessoalmente, espiritualmente, financeiramente?
Oitavo teste, você tem defendido e afirmado o Evangelho de Jesus por onde você anda, ou você é um escândalo para o Evangelho? Nono teste, você tem crido e descansado naquele que começou a boa obra em vós e que a completará? Ou você é um vacilão, ou você é um menino agitado por qualquer vento de doutrina? Em 10º lugar, você tem se preparado para o dia de Cristo? Se as suas respostas, meus irmãos, forem sim, estes são alguns sinais de que a boa obra de Deus está em vós. Se essa lista faz parte da sua vida, alegre-se. Mas se essa lista, Gabriel, não faz parte da sua vida, clame por misericórdia. Clame por Jesus. Irmã Neuza, Instituto Vida, representado aqui. Pais, mães, esposas e esposos, filhos e filhas, tenham por certo isto. Aquele que em vós começou boa obra, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Isto implica que Deus jamais te abandonará. Este fundamento é algo que está somente em Deus, não está no homem. Como diz Calvino, o homem é muito fraco, mutável, pronto demais para desistir, desviar, muito disposto a ceder à tentação. O reformador Maria Alice adicionou a esta verdade dizendo que não há razão para que Deus começasse algo e depois abandonasse, porque isso não combina com o seu caráter. E Calvino prossegue dizendo: Deus não abandona nada do que empreende. Não há mundos ou sistemas inacabados, nenhuma obra pela metade abandonada de suas mãos. Não há evidência em sua obra de criação, de mudança de plano, ou de ter abandonado o que ele mesmo começou, por desgosto, decepção, ou falta de poder para completá-las. Calvino então termina dizendo: porque deveria haver na salvação que ele mesmo predispôs em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Salmo 138, verso 8, o salmista diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. 1 Coríntios 1,8, Paulo diz: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, meu irmão que está aqui na noite desse dia, pai de filhos, você pode estar certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Mães, você que é mãe que está aqui na noite deste dia, você pode estar certa de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filhos, filhas, vocês que estão aqui na noite deste dia, tenham por certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Casais, esposas solitárias, esposos solitários, casais presentes, tenham por certo isto, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. IPT, amada Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, tenha por certo isto, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O testemunho de Paulo é um testemunho eloquente. O pronunciamento de Paulo é um pronunciamento solene.
muito solene, e ele está diante de nós. Eis a mesa do Senhor, onde podemos, presbítero James, presbítero Eliezer, pela fé, experimentar, ouvir, e até mesmo, meus irmãos, tocar, e trazer à nossa memória, meus irmãos, aquilo que nos pode dar a esperança. Lembram, na noite daquele dia, em que o Senhor foi traído, ele tomou um cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Testemunho, meus irmãos, que prossegue: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Curve a sua fronte, vamos orar. Pai bendito, te imploramos na noite deste dia que a tua palavra encontre guarida no nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, seja acrisolada no nosso coração, escrita nas tábuas do nosso coração. Como ovelhas do teu pasto, pais e mães, filhos e filhas, esposo e esposa, possamos, ó Deus, à semelhança de Paulo, termos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora em que iremos comer do pão e beber do cálice. Nós te imploramos que tu sejas glorificado através do início dos nossos trabalhos, do reinício das atividades em nossa igreja. Que tu nos orientes, ó Deus bendito, para que, como conselho, junta diaconal, sociedades internas, membros professos, comungantes e não comungantes, visitantes, tenhamos, ó Deus bendito, serenidade, tenhamos, ó Deus bendito, prudência e sabedoria dos altos céus, para podermos nos mover na presença do Senhor e darmos um bom testemunho à nossa sociedade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Você, meu irmão, minha irmã, em casa, procure estar conosco nos domingos subsequentes. Nós estaremos agora nos despedindo e a igreja presente estará participando da ceia do Senhor. Mas você é nosso convidado, então venha, dê o seu nome, procure a secretaria da igreja, está lá no link, no nosso boletim informativo, você tem o telefone da igreja, entre em contato e siga-nos, irmãos queridos, também nas redes sociais, nós temos lá várias reflexões, nos acompanhe, quinta-feira, às 19h30, domingo, nós temos também um trabalho com a UMP, às 10 horas da manhã, tudo online, e também uma reflexão às 9 horas. Que Deus te abençoe e te guarde.